Muito bem, concurseiros e concurseiras, estamos de volta com nossa aula de raciocínio lógico para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. É um conteúdo específico, você pode ter certeza que nós estamos vendo exatamente o que vai ser cobrado nessa prova. Portanto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das nossas aulas e nenhuma das nossas questões resolvidas, ok? Continuando a nossa linha sobre conectivos lógicos, a gente vai falar agora da forma se então, também chamada de condicional. Então, se então, também chamada de condicional. Então, vou colocar aqui, como sempre, duas sentenças para o nosso entendimento. João é mineiro. E essa aqui vai ser bastante interessante, você vai ver que a gente pode comparar com a realidade para compreender perfeitamente. Escrevi errado aqui, João, né? João é mineiro e a nossa Q vai ser João é brasileiro. João é brasileiro. Tá. Então, a condição se, então, vai ser exatamente isso. Se P, então que, substituindo pelas sentenças que a gente colocou, seria: se João é mineiro, então João é brasileiro. Isso é bastante simples de julgar, não é? Se João é mineiro, João é brasileiro. É claro, todo mineiro é brasileiro. E a gente vai poder representar isso da seguinte maneira: P, aí vem essa seta aqui, que a gente pode ler como P implica que. Essa setinha aqui a gente costuma ler como implica, ou então acarreta. Existem muitas maneiras de expressar em palavras a condicional, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais algumas maneiras. Então, P implica que, P acarreta que. Vamos logo construir a tabela verdade da condicional, porque como a gente falou nas aulas anteriores, a gente tem interesse na tabela verdade. É com ela que a gente vai resolver as questões. Então, vamos fazer logo a tabela verdade da condicional. P, que, como fica então P implica que. Já vou colocar aqui todas as combinações possíveis, porque independente do que seja, vou colocar V primeiro, independente do conectivo que a gente esteja estudando, essa tabela vai ter as mesmas combinações, certo? Então, são todas as possibilidades para P e Q combinadas. Agora vamos, como eu falei, a gente pode fazer uma comparação com a realidade para compreender a condicional. Vamos lá. João é mineiro, então ele é brasileiro. Então, se ele for de fato mineiro e se ele for de fato brasileiro, vai ficar verdadeira, né? Porque o fato de João ser mineiro implica, acarreta, obriga o fato de que ele é brasileiro. Então, a condicional fica verdadeira. Agora, digamos que é verdade que João é mineiro, mas que ele não é brasileiro. Ou seja, é falso que João é brasileiro. Quer dizer que ele é mineiro, mas não é brasileiro. Isso é possível? Não, isso não é possível. Não pode ser que ele seja mineiro e não seja brasileiro. Então, essa linha aqui em que P é verdadeira e F é falsa, vai fazer a condicional ser falsa. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte: olha, se eu encontrar um caso de alguém que é mineiro e não é brasileiro, então a minha afirmação de que para ser que sendo mineiro obriga a ser brasileiro fica falso. Isso deixa de ser verdade, porque eu achei um caso em que uma pessoa mineira não é brasileira. Mas como a gente sabe que é verdadeiro que alguém que é mineiro é brasileiro, então V implica F nesse caso aí ficaria falso. Deu para entender, não deu? Porque V, a primeira proposição P, obriga que acontecer. Então não é possível que P aconteça, ou seja, que P seja verdadeira e que não seja. Porque V obriga, P obriga que a acontecer. Então essa linha aqui tornaria a condicional falsa. Em outras palavras, ela viola essa proposição condicional. Agora, João não é mineiro e João é brasileiro. Então, digamos que seja falso que João é mineiro. Então, ele não é mineiro, ele é paulista, ele é qualquer outra coisa. Mas ele é brasileiro. Tem algum problema? Não tem. Ele pode não ser mineiro e continuar sendo brasileiro. Então, eu posso ter P falsa
e V verdadeira, e isso não viola a condicional. Então, aqui eu vou ter verdadeiro. Assim como eu posso ter João não sendo mineiro e nem sendo brasileiro, e continua sendo verdade que se for brasileiro é mineiro, se for mineiro é brasileiro. Continua sendo verdade. Não viola essa condição de que, sendo mineiro a pessoa é brasileira, o simples fato de que ela não é nem mineira nem brasileira. Por exemplo, o cara é alemão. Então ele não é brasileiro, nem é mineiro, nem nada disso, mas isso não viola o fato de que todo mineiro é brasileiro. Então, a condicional continua sendo verdadeira, apesar de ambas serem falsas. Está aí, então, a tabela verdade. Tabela verdade da condicional é essa aqui que você está vendo, e é muito importante que você guarde essa tabela, porque isso aqui sempre cai nas provas, tá? Então isso aqui é beabá de prova. Não se esqueça dessa linha, que só não é possível que alguém seja mineiro e não seja brasileiro. Quer dizer que esse exemplo aí ajuda bastante. João é mineiro e João é brasileiro. Não é possível que ele seja mineiro e não seja brasileiro. Ou seja, a linha VF é a única que torna a condicional falsa. Outras maneiras de a gente escrever condicional seria o seguinte. Se P, então Q, a gente já falou. A gente também pode dizer P é suficiente para Q. Olhando as sentenças, veja. João é mineiro é suficiente para concluir que João é brasileiro. E ao contrário, a gente também pode dizer que Q é necessária para P. Então, João é brasileiro é necessário para que ele seja mineiro. Então, a gente pode escrever também P é suficiente para que. Ou a gente pode dizer que é necessária para P. Então é necessário que seja brasileiro para ser mineiro. E é suficiente ser mineiro para concluir que a pessoa é brasileira. Então, além de dizer implica, acarreta, tem essa questão aí do suficiente e do necessário. Outro jogo de palavras também é o somente se. João é mineiro somente se ele é brasileiro. Não tem como ele ser mineiro se ele não for brasileiro, compreende? Então, João é mineiro somente se João é brasileiro. E João é brasileiro se ele é mineiro. Então também tem esse jogo do se e somente se. Depois a gente vai ver a bicondicional, em que a frase fica exatamente dessa maneira. A gente pode dizer P é necessária e suficiente para que. Aí você pode vir das duas pontas, né? Ou então P se somente se que acontecer. E aí são várias maneiras de dizer a mesma coisa. E o que interessa de tudo isso, a gente espremer essa aula aqui, o que você tem que saber? A tabela verdade. Não esqueça a tabela verdade da condicional, beleza? E se você ainda não clicou no link que está aí na descrição do vídeo, clica, vai lá para o nosso canal do Telegram, porque lá eu coloco mais conteúdo do que aqui no YouTube. Além disso, toda vez que eu coloco no YouTube, vai também aparecer lá no Telegram para vocês. E você pode participar das aulas ao vivo, tá? Então não deixe de se inscrever, porque por um valor simbólico você pode participar da aula ao vivo, perguntar o que você quiser, tirar suas dúvidas, trazer questões, enfim, por um valor simbólico você pode se preparar de uma maneira muito mais aprofundada, mais assertiva para o concurso da Câmara. Fica aqui meu abraço, até a nossa próxima aula.